Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai falar sobre a Reforma Protestante. Vocês vão ver que a Reforma Protestante foi um marco na história cristã. Bom, no século XVI, a Igreja Católica se viu ameaçada por movimentos separatistas que levaram boa parte da população europeia a abandonar o catolicismo. Então, nós vimos, né, que a Igreja Católica tinha muito poder, né, desde a Idade Média. E com o Renascimento que nós estudamos, que houve uma transição do teocentrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo, colocando o homem no centro, o humanismo também. Então, com isso tudo, com essas novas ideias, houve também nesse movimento, neste meio desse movimento, a reforma protestante. A essa ruptura da unidade religiosa dá-se o nome de Reforma Protestante. Ela foi iniciada na Alemanha por Martinho Lutero. A reforma ela foi um movimento de caráter religioso, político e econômico, fruto das novas condições que caracterizavam a época moderna. Nós estudamos, que o modernismo, o renascimento, toda essa ruptura que houve com a Idade Média trouxe à luz novas indagações, novos conhecimentos, novos questionamentos do ser humano, e foi nesse período que houve a Reforma Protestante. A Igreja Católica atravessava uma situação de crise em sua organização. Durante longos períodos do século XV e XVI, os papas se preocupavam mais com as coisas materiais do que com os problemas religiosos. Intervinham até mesmo nas religiões políticas dos países. Então, a Igreja Católica ela tinha um senhorio muito grande durante a Idade Média, sendo até na parte governamental, vamos dizer assim. Estado e igreja eram superligados. Bom, além disso, havia o despreparo de muitos clérigos que tinham conseguido seus cargos de maneira irregular. O afastamento dos bispos de suas dioceses, o não cumprimento do voto de castidade por vários sacerdotes e a venda de relíquias religiosas falsas e de indulgências. Indulgências é o perdão do castigo temporal do pecado, Então, assim, inicialmente esse perdão era conseguido por meio de ações caridosas, preces, participação nas lutas para combater os infiéis, mas a igreja passou a vender indulgências por grandes quantias a fim de angariar dinheiro. Então, assim, a indulgência é como se fosse o perdão do pecado. As pessoas pecavam e iam lá e compravam uma indulgência, ou seja, o perdão. A reforma de Lutero. Em 1517, revoltado com a venda das indulgências realizada pelo dominicano João Téseus, Lutero escreveu um documento com 95 pontos criticando a igreja e o próprio Papa. Essas 95 teses teriam sido pregadas na porta da igreja, de uma igreja, a fim de que seus alunos lessem e se preparassem para um debate em classe. No entanto, alguns estudantes resolveram reproduzir essas teses e lê-las para a população, espalhando assim as censuras à Igreja Católica. Em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero e exigindo sua retratação. Lutero queimou a bula em público, o que agravou a sua situação. Já em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia chamada Dieta de Worms, no qual o monge foi considerado um herege. Então, o que acontece? A reforma, o estopim da reforma, mesmo antes de Lutero, já haviam alguns críticos a essas coisas que os clérigos estavam fazendo, fora do que se convinha à Igreja Católica fazer. Mas o marco inicial foi quando o Lutero colocou essas 95 teses afixadas na porta da igreja. O que acontece? De Wittenberg, lá na Alemanha. O que acontece?
essas 95 teses eram 95 coisas que, aos olhos dele, a igreja não estava correta. E uma das reivindicações maiores era o enriquecimento papal e a venda de indulgências. No entanto, Lutero foi acolhido pela nobreza alemã. Vale ressaltar que os nobres, os reis, estavam insatisfeitos também com a Igreja Católica por conta da interferência que a Igreja tinha no poder dos reis, né? E também porque a Igreja Católica ela era detentora de uma grande extensão de terra. Ela era uma grande senhora feudal também. Então, o que acontece? Lutero ele foi acolhido pela nobreza que simpatizava com as suas ideias. Nós podemos ver aí também um jogo de interesse da nobreza. E refugiou-se no castelo de Waterburg. Ali se dedicou à tradução da Bíblia do latim para o alemão. Até então, a Bíblia era escrita somente no latim. E a desenvolver os princípios da nova religião. A revolta e os ideais de Lutero se espalharam pelo continente europeu. Em cada região, o luteranismo assumiu características diferentes, pois muitos religiosos passaram a estudar os escritos de Lutero e propor a renovação da igreja. Vale ressaltar que, em momento algum, a reforma protestante, como o nome diz, reforma, em momento algum houve o interesse de acabar com a Igreja Católica. O interesse era de que coisas que estavam sendo feitas, que não estavam de acordo com a Bíblia, tanto Lutero como outros reformadores que batiam de frente, queriam que houvesse uma reforma. Mas não aconteceu muito assim, ele foi excomungado, ele foi expulso da igreja e criou a sua própria igreja. Bom, por outro lado, na França e na Holanda, os princípios de Lutero foram ampliados por João Calvino, pertencente à burguesia, influenciado pelo humanismo e pelas teses luteranas. Calvino converteu-se em ardente defensor de novas ideias. Então, nessa aula, a gente está assim, sistematizando, resumindo bastante, só para falar do estopim da reforma, né? Futuramente, nós vamos falar o que aconteceu em outros países. Nós vimos aí o Calvino, que foi um grande adepto da reforma luterana também, mas houve outros em outros países também, e também nós vamos ver mais para frente que a Igreja Católica também tomou posição em frente a essas acusações que foram recebidas pelas teses, né? Que foi chamado de contra-reforma ou reforma da Igreja Católica, tá? Mas isso será um outro conteúdo. Bom, aí nós temos as atividades. A primeira atividade tem a gravura do monge Martinho Lutero fixando, né, as teses. Então, estou perguntando aí, de acordo com o texto, eu acabei até ajudando na resposta, de acordo com o texto que você acabou de ler, o que esta imagem representa? Na verdade, eu não quero que vocês coloquem só o que ele está fazendo. Eu quero que vocês coloquem o que ele está fazendo e o que isso gerou, o que isso deu origem, né, a esse estudo nosso de hoje. Segunda atividade, cite duas práticas adotadas pela Igreja Católica que Lutero condenava nessas 95 teses. Eu não passei aí para vocês o escrito dessas 95 teses, mas nesse pequeno texto vocês já conseguem tirar as duas práticas que Lutero mais bateu de frente contra a Igreja Católica, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado ou no nosso horário da aula lá pelo grupo do WhatsApp. Tchau, tchau.